para vocês o fluxo que a gente apresentou pelos slides, né? Quando a gente acessa o sistema e faz o fluxo, eu considero que fique mais claro mesmo, e eu acho que aproveita mais o conhecimento para na gravação, né? Para uma possível consulta futura. Tá bom. Tá joia, então podem ficar à vontade. Tá. Eu já preparei aqui uma massa para identificar umas situações que a gente vai simular aqui no ambiente de pré-produção, que é um ambiente semelhante ao de produção, né? Ele é atualizado diariamente. Então, a gente alterou aqui os nomes dos personagens, né, que estão fazendo parte aí da demonstração, para que na gravação não fique expostas as informações, certo? Aí a gente preparou esse ambiente para fazer essa apresentação. Eu vou compartilhar aqui minha tela. E, assim, se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar, né? E a gente interrompe, né? Conversa aí sobre a dúvida. A gente pode ir interrompendo ao longo, Ana Paula? Por mim, tanto faz. Mas, assim, se quiser interromper, né, não tem problema. Tá, porque eu acho melhor, porque aí fica na hora da dúvida, a gente já pergunta. A gente pode fazer das duas formas, não tem problema, fiquem à vontade. Quem quiser deixar para o final, ou quem quiser interromper, pode ficar à vontade. Tá bom. Então, a gente vai fazer um fluxo aqui inicial, começando do siga-A, que é onde ocorre o princípio, onde acontece, né, o princípio da progressão, do fluxo da progressão. Vocês já estão vendo minha tela? Sim. Vocês estão conseguindo ver acessando o sistema, né? Pronto, eu estou acessando o siga-A, eu vou acessar com o login de um docente que está apto a solicitar progressão. Então, aqui no menu, no caso, portal do docente, que todos têm acesso automaticamente, né? Todos os usuários da categoria docente têm acesso a esse portal. E aí, nesse menu aqui, produção intelectual, progressão, promoção docente, relatório individual do docente. A gente vai emitir um novo RID para ele, já definitivo, porque na apresentação o Jefferson até mostrou a simulação, né? Mas a gente já vai direto ao assunto. Vamos emitir. É muito simples essa parte, né? Eu concluí. Vamos dizer que vai ser aceito da forma que o sistema já trouxe os dados, né? Então, o docente solicita avaliação de desempenho acadêmico para o chefe da unidade. A gente, assim, eu sugiro que a gente acompanhe em cada situação, em cada passo do fluxo, a situação do processo, que vai acontecer, talvez, momentos que a gente não saiba em que passo está o processo, né? Mas, na situação, a gente pode localizar, identificar em qual situação está para poder seguir o fluxo, porque tem vários papéis envolvidos e cada papel tem o seu passo aí no fluxo, né? Tem a sua responsabilidade. E aí, se tiver, por exemplo, em uma comissão que eu não sou membro, eu não vou conseguir ver esse processo, mas aí eu consultando a situação dele, eu sei em que passo está, em que comissão está, e aí a gente pode dar seguimento no processo, né? Localizar o responsável atual e pedir para ele dar um encaminhamento, no caso. Aí, qual o próximo passo? O docente foi encaminhado para o chefe, né? O docente encaminhou para o chefe responsável, que é o chefe direto da unidade dele. E aí, acessando com o login do usuário, que é responsável pela unidade
do docente, que é o departamento de psicologia, eu vou conseguir... Ficou um pouquinho lento aqui. Deixa eu ver. Aí eu vou acessar aqui com o perfil, com o vínculo de chefe da unidade, e na mesma aba produção intelectual tem as operações do chefe, e eu vou validar os relatórios que estão pendentes do encaminhamento do chefe, né? Tem até um aqui que eu estava fazendo os testes, por exemplo, estava aguardando a análise da comissão. É da unidade dele, mas não está atualmente sob a responsabilidade do chefe. Então, ele só habilita no que eu posso agora, no passo que o processo está comigo, né? Eu posso visualizar o resumo, posso visualizar os dados do processo, isso em qualquer momento, em qualquer tela da consulta do processo, eu vou ter acesso aqui ao histórico, né, e aos dados desse processo. E eu vou encaminhar para progressão. Aí vai começar o fluxo do SIG-RH. Uma observação que a gente tinha conversado na apresentação sobre essa declaração de assiduidade. Eu fiz uma validação, informei um docente com mais de 30 dias de faltas, né, que é um tipo de ausência que ela está configurada como falta, e o sistema realmente vai habilitar esse botão aqui, esse checkbox. Só que, mesmo assim, o processo vai seguir normalmente, né? Só como se dissesse assim: o chefe sabe da situação, mas eu li e concordo com tudo, segue o processo para progressão, certo? É só realmente, é mais informativo para o chefe, né? E a concordância dele dessa situação. Tanto que ele não possui faltas, como possui 30 dias de faltas, né? Ou essa outra situação aqui também que cita. Então, aí, tá vendo que o processo mudou de situação, agora a gente vai encontrar ele lá na comissão de avaliação. Mas antes, a gente tem que criar essas comissões. Então, eu vou acessar o sistema como um gestor do módulo de comissões do SIG-RH. Agora o processo vem para o SIG-RH, e aí o gestor de comissões global, ele vai poder cadastrar as comissões. Aí, antes desse cadastro da comissão, no CIPAC tem que ser gerada uma portaria para a criação dessas comissões. Isso aí já é um processo que se faz, né, manualmente, mas se faz e faz parte do fluxo mesmo fora do sistema, né? Então, mas dentro do sistema tem que gerar e que seja uma portaria reconhecida pelo sistema do CIPAC, o módulo de boletim de serviços. Então, essa portaria tem que ser criada e tem que estar publicada. Aí, eu já me antecipei e criei 3 portarias, porque a gente vai testar eu deixei 3 massas, assim, pré-prontas, para a gente, se quiser verificar várias situações, aí a gente já tem disponível. Então, eu criei uma da comissão de avaliação do centro, informo o tipo de comissão, que é progressão de docente, o nome, eu vou dar nome, comissão, avaliação do centro, departamento, psicologia, só para a gente poder identificar melhor. Mas isso vocês que definem como esse campo aqui é à vontade. E qual é o tipo de comissão que a gente vai criar agora? É a de avaliação do centro, né? Vamos seguir a ordem. Primeiro, o processo é avaliado pela avaliação do centro, depois
pela CPPD, e em alguns casos, né, quando o docente é da classe funcional D associado, o processo também passa pela comissão especial e depois volta para a comissão CPPD. Então, a gente vai criar aqui as comissões na ordem. Aí, para esse tipo de unidade, para esse tipo de comissão, eu informo a unidade dela, no caso, o Departamento de Psicologia 1225, tanto eu posso digitar o código dela como o nome. Aqui, uma quantidade de horas semanal dedicadas, essa informação é só cadastral, o sistema não vai checar jornada de trabalho, frequência, nada disso, né? Então, eu vou informar aqui agora os membros dessa comissão. A gente renomeou aqui o nome de uns servidores. Primeiro, eu vou informar o membro, tanto faz, não precisa ter uma ordem. E para cada uma delas, eu vou adicionar apenas um membro. Pode ser mais de uma, mas pelo menos tem que ter o presidente e um membro, né? Eu posso ter, e o presidente eu só posso ter um, mas membros eu posso ter vários, e eu posso ter suplentes também, que seria, no caso de suplentes, eu informo quem é o titular. Nesse caso, só um destes é que vão poder fazer a análise do processo, né? Se um membro ele é suplente de outro, de um titular, se o titular já fez a análise ou já autenticou, o suplente não pode repetir esse processo, esse passo, certo? Então, vou cadastrar ele como membro mesmo, vou inserir. Eu posso também informar alguns anexos sobre essas comissões, mas não é obrigatório, e eu cadastro a comissão. Aí vamos aproveitar aqui, já como a gente está com o papel do gestor, e já providenciar a comissão CPPD. Eu já tinha criado uma portaria. Comissão. Informar a vigência. Informo também uma quantidade de horas. E, da mesma forma, eu vou informar os membros. Aí os membros têm que ser docente e não pode estar em estágio probatório. Pronto, cadastrei as duas comissões e a gente vai consultar o processo aqui só para me mostrar para vocês como é que a gente sabe a situação desse processo. Tem um caso de uso aqui que está disponível para todos os perfis que fazem parte da progressão, né? Eu posso, de repente, consultar pelo nome do docente ou pela unidade de lotação. Quais os processos, qual a situação deles, pesquisa de medicina, qual a situação deles, né, para que a gente possa dar seguimento aí na... Então, a gente iniciou da docente 001, ela está aguardando a análise da comissão de avaliação. Então, agora a gente vai entrar com o perfil do presidente da comissão de avaliação. A gente observa também que os membros da comissão automaticamente recebem o papel, né, que dá acesso ao módulo de comissões. Não é necessário cadastrar uma implantação lá de permissão para os membros da comissão. O sistema automaticamente, né, já habilita o módulo para eles terem acesso aos dados das comissões que eles participam. Tem um caso de uso aqui, distribuir processos, né? Eu acho um pouco assim, esse processo é um tanto assim, opcional, porque
O gestor de comissão, ele pode nomear um responsável por esse processo, mas, no entanto, qualquer membro pode cadastrar parecer, pode autorizar, né, continua o fluxo normal, não é porque ele é um responsável, é que tem uma permissão privilegiada ou que tem uma responsabilidade sobre esse processo. Então, o sistema segue normalmente, independente de ter um responsável ou não pelo processo. Essa é uma informação só cadastral, né? O gestor nomeia um responsável, mas qualquer membro tem os mesmos acessos, diria até, no caso do presidente, né, que tem tanto acesso para encaminhar um processo, ele também pode analisar o processo e pode autenticar e assinar o processo. Então, independente de ser o responsável ou não, o presidente, na verdade, é que tem mais acessos, né, e independente de um membro ser o responsável, ele não vai ter nada diferenciado, não. Então, a gente vai só nomear aqui para vocês verem como é que funciona, né? E veja agora que ele tem, ó, se a gente consultar, ele tem, deixa eu ver aqui, na consulta. Ah, é porque já não está mais. Ó, aqui, no caso, tem um processo que não tem responsável, e nesse aqui que eu acabei de fazer, tem um responsável pelo processo, que é o presidente. Mas só isso, nada além dessa informação aqui que a gente está vendo. Certo? Aí vamos, eu ainda estou logada com o login do presidente da comissão, e a gente vai fazer a análise desse processo. Mas se eu acessar com outro membro da comissão, ó, vou acessar com um simples membro. Ó, ele vai ter acesso ao módulo de comissões e vai poder também cadastrar um parecer, mesmo tendo um responsável, mesmo não sendo o presidente, ele pode cadastrar o parecer da mesma forma. Eu vou dar um parecer aqui favorável. Não precisa anexar arquivo, é opcional, e eu vou submeter a análise. Uma situação que foi conversado aqui, eu não tinha certeza disso, eu não conhecia, eu tive que estudar bastante, ver várias situações que a gente pode ter nesse fluxo, e eu observei que o processo ele pode já ser encaminhado para a próxima comissão, mesmo sem ter a autenticação, a assinatura de todos os membros. Eu vou acessar aqui como presidente agora para vocês analisar uma situação. Deixa eu ver. Ana, boa tarde. Oi, boa tarde. Diz uma coisa, é necessário que tenha portaria? É necessário, é obrigatório. Eu não consigo cadastrar a comissão sem a portaria. Vocês estão utilizando o módulo de boletim, assim? Não, acontece que a nossa resolução permite que o chefe do departamento faça a avaliação. Ele não precisa nomear a banca. Uma pessoa apenas faz a avaliação. E aí, como é que ficaria? Porque ele vai emitir portaria para ele mesmo? O responsável pelo módulo, pelas emissões de portaria, emitiria essa portaria, né? E, no caso, cadastraria uma comissão como o chefe, como presidente da comissão. Tá, mas na verdade só o chefe do departamento pode fazer a avaliação aqui, ele não precisa nomear a comissão. E mais uma coisa. É obrigatório. Mais Só uma através da comissão. É fechado, no caso, esse fluxo é fechado. Tem que cadastrar a comissão, o presidente tem que. Tá. Mas a comissão pode ter uma pessoa apenas? Pode, pelo menos o presidente, que aí seria o responsável pela unidade, né? Você nomearia o próprio como o presidente da comissão e o fluxo seguiria normalmente. E tem outra coisa, aqui na nossa instituição, Ana, só a reitoria emite portaria.
A gente pode emitir nomeação, alguma coisa assim, mas portaria é da reitoria. Portaria é somente o gabinete. Pois é só o gabinete. Mas, enfim, eu acho que isso a gente, olhando depois, talvez uma vez só com o Birajara, com o Marcelo mesmo, saber como é que ele tramita isso, a gente vai saber que caminho seguir. Uma solução, né? Aí vocês analisam, no caso, essa demonstração que eu estou fazendo, e, de repente, pode ser solicitado a retirada dessa regra. Né? O sistema, assim, está dessa forma, mas é possível qualquer alteração. Né? No caso, via configuração não é possível, teria que fazer uma alteração no código, e a gente teria que analisar se poderia ser por aprimoramento, dependendo da complexidade, ou seria uma manutenção evolutiva no sistema. Mas isso, primeiro, a gente abre uma tarefa e solicita essa análise e pede autorização de vocês, né? Antes até de fazer um ajuste no sistema, mesmo que seja simples, a gente se comunica com vocês né, e vai fazendo tudo sempre muito alinhado com vocês. Pode ser aberta essa análise para pensar nessa situação também, de não precisar nomear uma comissão, nomear através de uma portaria. Não seria necessária a portaria, no caso. Assim, podia ser... qual que é a palavra? Opcional? Opcional, obrigado. Opcional, né? Não obrigado, né? Não obrigatório, Obrigatório, né? Porque olha só outro problema que tem aqui na pauta. A gente está tendo problemas aqui porque um departamento está usando a ata da Assembleia Departamental para nomear a banca. Na verdade, esses processos estão retornando em diligência porque o regimento desse departamento específico, ele diz que a Assembleia pode aprovar os nomes e quem nomeia é o chefe do departamento. Então, esses processos estão retornando. Mas se eles mudarem, por exemplo, o regimento, eles podem colocar lá que a Assembleia nomeia os nomes dos professores das bancas de progressão e promoção. Então, também não vai ter portaria, né? Vai ter uma ata da Assembleia, né? Certo? Então, se eles fizerem essa modificação, não vai ter portaria também, né? Vai ter uma ata da Assembleia. De imediato, eu posso anotar aqui para a gente fazer essa análise, né? E a gente dá, pelo menos, a gente faz uma análise assim, baseado no que é possível fazer isso. Como é que seria essa mudança no sistema? É complexa ou não? Né? Então, a gente poderia já encaminhar uma análise nesse nível, só para ver a complexidade de retirar essa obrigatoriedade e ser opcional, né? Eu vou encaminhar isso, eu vou anotar aqui do lado. Por favor, porque para nós isso vai ser, de qualquer forma, algo que a gente vai ter que mexer. Ok, já vou encaminhar aqui uma análise mais detalhada sobre a mudança desse comportamento. Então, podemos voltar aqui para a apresentação? Sim, obrigado. Nada. Então, eu acessei novamente, não sei se vocês estão lembrados aqui, se observaram, mas eu fiz eu vou voltar aqui para a gente poder acompanhar. Eu fiz a análise do processo, né, pelo membro, né, por esse usuário aqui, que é o membro da comissão, não foi o presidente. Né? Então, a gente mostra aqui que qualquer um dos membros pode fazer essa análise. Mas, mesmo assim, o sistema mostra, né, para o presidente da comissão que está pendente aqui de autenticação dessa comissão. Esse processo, ele pode ser autenticado por todos, ou pelo menos por um membro, ou não, nem sequer precisa dessa, ele não tem essa obrigatoriedade de ser encaminhado para a próxima comissão, se tiver
pelo menos uma assinatura ou todas as assinaturas. Isso aí ocorre numa situação que depois a gente vai ver lá na frente. Mas, nesse caso aqui, na comissão de avaliação do centro, eu já posso encaminhar para outra comissão, que no caso a próxima seria a CPPD, né? Aí o sistema habilita, só que quem tem acesso a fazer esse tipo de operação é o presidente da comissão de avaliação. Só ele pode encaminhar o processo para a próxima comissão. Aí ele pergunta aqui, deseja encaminhar o processo mesmo sem a validação de todos os membros? Sim, né? Então, o parecer que o membro deu foi favorável, tem um texto aqui, se fosse o caso de não favorável, o sistema, obrigatoriamente, eu teria que informar uma observação, né, mas o parecer foi favorável, posso anexar e encaminhar o processo. Aí a gente vai consultar aqui como é que está a situação desse processo agora. Ana, olha só, uma outra dúvida. Esse processo não tem nenhum documento. Todo mundo pode anexar documento? Por exemplo, não tem o requerimento, não tem os RADOC, né? Quem é que consegue anexar esses documentos no processo? Todos os membros conseguem adicionar arquivos. Eu tenho agora só um por vez. Eu vou até te mostrar aqui na próxima comissão, a gente vai anexar. Porque aqui. Antes de mandar para a CPPD, tem que ter o processo, né? Tem um monte de documentos, né? Nesse momento, eu já encaminhei o processo para a CPPD, mas lá a gente vai fazer os anexos, que é o mesmo, é semelhante ao que a gente fez, acabou de fazer. É aquele padrão normal que tem no SIG-RH, o padrão normal, Tá. Não, eu só queria saber da permissão. Então, todo mundo... Todo mundo tem, o presidente, os membros têm. Só uma coisinha, porque me parece, só para saber se eu estou entendendo direito, e esse SIG-RH que você está apresentando para a gente é o que a gente já usa. Isso, Ou seja, de verdade, Sandro, isso aí, toda essa tramitação, quem faz é o Marcelo, é o secretário. Então, tudo bem, eu acho ótimo a gente aprender, mas se é o mesmo, isso já existe para nós, só que a gente não acompanha nunca, a gente está aprendendo a acompanhar agora. Não, sim, eu vi que é o mesmo programa, né? E eu só queria saber da permissão, né? Quer dizer, o professor pode botar um documento. Se é o mesmo, quem faz é o Marcelo. Né? Vai ter os presidentes da comissão, e então os membros da comissão, que tem um presidente, tem os membros, tem o suplente, eles vão ter acesso ao módulo de comissões para fazer a parte que eles são responsáveis pelo processo. Então, quem é membro de comissão vai ter acesso a esse sistema. Porque olha só, olha a minha dúvida, tá, Ana Paula? A comissão recebe o processo pronto. A comissão, ela poderia talvez incluir o formulário de avaliação, que é o único documento que eles têm de responsabilidade para preencher. Então, assim, ó, se a gente deixar isso aí aberto, a minha pergunta é: qualquer um, o professor, a comissão, o chefe do departamento, o secretário do CPPD, vai poder colocar um documento a qualquer instante no processo. Então vai ficar uma coisa meio estranha, por quê? Porque você faz uma avaliação disso aí e de repente aparece um documento lá. Né? Então, assim, eu não sei se não seria melhor, talvez, você limitar a inclusão de documentos para você ter um controle. Porque senão, assim, ó, eu vejo, sabe, Ana, acontece várias coisas aqui, né? Por desconhecimento das regras, por desconhecimento do programa, né? Então, de repente, alguém vai colocar documento a mais, documento que não precisa, vai atolhar o processo do documento. Ele poderá apagar documento, inclusive. Então, é isso que eu fico pensando, assim, se não é uma coisa muito aberta que vai causar depois algum problema. Eu estou pensando aqui, enquanto você está dando esse exemplo, eu imagino assim, todas as informações da progressão do RID, né, do docente, já está tudo no SIG-A. Né, aquelas informações, ainda vai precisar, então, daqueles papéis no caso, documentos emitidos ou anexados num processo físico mesmo, porque, assim,
no caso das comissões, o que elas cadastram aqui? Documentos associados ao parecer deles, não é ao processo de comissão em si. Ao processo que eu digo, aquele monte de papel, né, e que tem um número, mas que aqui a gente diz essa mesma nomenclatura, mas não se refere a processo mesmo, que a gente fala do módulo de CIPAC, aquele processo oficial, né, o processo que a gente diz é o fluxo, mas assim, o que os membros têm acesso a anexar são documentos que diz a respeito ao parecer. Tá, entendi. Porque tudo vai vir no RD, né? Vai vir no RID. Todas as informações que estão cadastradas no SIGA, que referente ao docente, à vida acadêmica, né, a vida funcional e acadêmica do docente, já vai estar lá naquele RID que a gente inseriu aqui, com todas aquelas informações, e que o docente também pode ter. Tem até um documento aqui, ó, com todas aquelas informações. Eu não sei se realmente tem mais documentos que possam complementar o RID dele, que são importantes, que são necessários para essa avaliação, para esse parecer. No caso da UFRN, eles fizeram assim, tudo concentrado no SIGA, né, e o que a comissão anexa são documentos referentes ao parecer, ou a autenticação dessa progressão. Porque você veja uma coisa interessante, Ana Paula. Aqui na UFSJ, a comissão recebe os RADOCs e ela faz a pontuação de tudo. Se aí a pontuação já está pronta, automática, eu pergunto, para que a comissão? É uma pergunta assim meio filosófica, né? O que a comissão vai fazer se ela recebe tudo pontuado? Ela só vai dizer ok ou não, né? Entende? Porque aqui a comissão Exatamente. a comissão vai trabalha... ser uma economia de serviço, né? Mas no caso, algum outro item assim mais relacionado, vamos dizer, um exemplo, eu não tenho experiência na área de negócio do módulo de comissões. Eu tive uma vez presente na Unifap, que é a universidade lá do Amapá, mas o negócio ainda estava engatinhando muito, né, para se fazer isso no sistema, e terminou o contrato, a gente não finalizou. Mas, assim, a comissão, ela pode analisar, por exemplo, o comportamento do docente em alguma coisa, além dos dados da vida acadêmica dele, daqueles dados, né, de projetos, de disciplinas que ele lecionou, essas questões. Alguma coisa além disso pode, ou que diz, tanto que você tem um caso, né, quando o chefe vai encaminhar, o chefe tem que estar ciente que aquele docente tem mais de 30 dias de faltas, né, e que isso pode, de repente, prejudicá-lo, né? Não sei se na prática funciona assim. Assim, com base nas informações que eu vejo, é que eu passei a analisar, talvez, uma situação assim, que a comissão também faria essa avaliação, nesse sentido de comportamento, ou alguma coisa, relacionamento interpessoal, não sei. Teria alguma situação dessa na prática? A comissão hoje, ela pontua o RADOC, né? Ela que faz toda essa parte aqui do SIGA, que a gente... Isso aí. Ela faz isso manualmente. Manualmente. A gente, como comissão, a gente dá... Assim, a gente não refaz essa conta, né? A gente já tem experiência, a gente passa os olhos e verifica como é que estão os valores, né? Ou um ou outro, né? Porque senão a gente fica fazendo o trabalho duas vezes, né? Então a gente
digamos assim, atesta o trabalho, se foi bem feito, se foi pontuado artigos, se Talvez foi seja, pontuado tudo, né? talvez se fosse nesse ponto, nessa questão, o trabalho foi bem feito, Não ele tem tem datas erradas. ele tem designação, né? Tem informações aqui cadastrais também funcionais. Eu não sei se isso tem peso na avaliação da comissão. Daí ficaria bem tranquilo o trabalho da comissão, né? Ficaria até melhor, né? Porque eles poderiam também nos ajudar a verificar se o processo está No completo, caso, adequado, né? a questão do processo ser analisado por comissões, né? É obrigatório por lei ou é opcional, assim, essa análise? Eu tenho a impressão de que é necessário que seja uma comissão, sim, por lei. Porque senão fica... Qual é o critério? Então, além desses dados aqui, deve ter mais critérios, né? Que quem vai avaliar se o docente cumpriu, pontuou tudo bem aqui, a pontuação dele está altíssima, mas será que teria outros pontos também a ser analisados? Não, porque, na verdade, o que nós estamos analisando não é se a pessoa é simpática ou antipática, é se ela cumpriu suas funções. Né? Se ela deu suas aulas, se, enfim, ela fez algum artigo. Então, realmente, a personalidade dela não nos Não, na de técnicos administrativos tem uma avaliação que tem comportamental, gerencial, técnica, né? Envolve também esses níveis de avaliação. No caso, é a que eu conheço mais, a avaliação de técnicos administrativos. Mas, no caso, eu não sei, então, como o sistema já traz tudo, mas, de qualquer forma, é obrigatória a comissão, a avaliação pelas comissões, então, justifica realmente, Ela é né? deliberativa, né? Não, por exemplo, para você passar para associado, você tem que ter publicação no campo 8, né? Publicado artigos, etc. E aí a comissão olha isso, né? Que o programa não deve olhar, né? O programa não faz todos esses testes, né? Mas assim, eu digo, né? Porque o negócio é muito calculado, né? Então a comissão vai ter um trabalho bem reduzido agora, né? Tá certo? Ela vai ter, já vai ter tudo automaticamente, só né? porque só fazer essas contas aí dá muito trabalho, né? Então a comissão vai ficar mais fácil, mais confortável, né? E os processos, falou. os processos podem caminhar mais, ser mais ligeiro, né? Como a gente diz aqui no Nordeste. É mais ligeiro essa análise. Então, não, aí... ajuda bastante. Legal, legal. Pode continuar só. Tá. Então, ainda na comissão CPPD, né, o processo pode ser devolvido para a diligência do docente, e aí ele vai ter que retornar para a chefia, e a chefia enviar de novo para a comissão de avaliação, né, e é como se fosse iniciar o fluxo novamente, quando volta para a diligência do docente. Aí o parecer pode ser favorável, independente do parecer anterior da avaliação, né? Se for não favorável, ele habilita aí o campo observação como obrigatório. Eu posso anexar documentos, ó. Vou até testar se eu posso anexar mais de um. Eu posso anexar vários documentos, ó. Então, ele vai anexando, eu posso fazer o download desses documentos depois, numa futura consulta. E aí, o próprio presidente, né, como a gente já simulou aqui, para simplificar, né, o próprio presidente pode encaminhar para seguir o processo, no caso, já seria para a emissão da portaria, para o cadastro da progressão. É o que tem sido feito aqui, a presidência que encaminha. Em todas as comissões é o presidente que encaminha, aqui também desse jeito, segue. Tanto eu posso esperar que os outros membros façam a autenticação à assinatura desse processo, ou, da mesma forma que a gente mostrou lá na avaliação,
o presidente já encaminha direto. Ele pode mudar o parecer. Se caso ele mudar o parecer, quem cadastrou o parecer vai ter que analisar de novo. Vai ter assim, entre aspas, porque nada é obrigatório, mas o sistema vai habilitar de novo lá, vai notificar que tem um processo que está pendente de análise. Por quê? Porque foi alterado o último parecer. Então, aí pode ser feita uma nova análise de novo. Eu não vou encaminhar esse processo só para vocês verem aqui. Então, eu vou fazer uma observação, dizer que a gente é muito mais democrático. Ele não vai para diante sem uma aprovação da comissão inteira, seja a comissão departamental, seja a CPPD, e o presidente aqui não muda o voto do outro no trâmite, não. Não muda, né? Não. Isso aí é opcional. O sistema tem essa flexibilidade, mas não quer dizer que, né, vá ser feito. Então, há essa possibilidade de mudar o parecer e aí volta para análise de novo de quem tinha feito a primeira análise. Ou o presidente da comissão já pode encaminhar direto. Assim, o processo ele não fica tão preso, mas ele também, o sistema notifica para todos os membros qual é a sua responsabilidade da vez. Então, aqui eu tenho todo o fluxo dele, ó, por onde passou. Foi encaminhado pela chefia, aí a comissão de avaliação analisou, a comissão de avaliação autenticou quando o membro autenticou, né? Aí o presidente encaminhou, só o presidente que pode encaminhar, né? E o presidente da comissão CPPD já autenticou. Ana, o que eu estou olhando aí é o seguinte, ó, o processo, quando chega na CPPD, é nomeado um relator. Então, a parte interna da CPPD se perdeu nesse processo, porque o presidente apenas recebe o documento e diz se está ok ou não. Mas, internamente, esse processo é distribuído para o relator apresenta o relato, que é importante, que tem que O relator no não processo. faz parte da comissão? Não, ele é da CPPD, ele é um membro da comissão permanente. Um membro eleito pelos seus pares. Pois é, então assim, ó, aí não tem o fluxo quando o processo vai para o relator para ele analisar e dar o relato, porque o presidente ele não faz isso. O presidente só chancela a votação do plenário se o processo foi aprovado ou não. Então, internamente, a CPPD, a gente vai se perder isso, né? Porque isso aí não vai estar no SIG-RH. Esse relato seria a mesma coisa de um parecer, ou tem o parecer e também tem o relato? Só uma coisa, Sandro, talvez você não tenha reparado, nunca, que eu me lembre, vai o nome do relator quando a CPPD encaminha o relato. Quem encaminhou foi a CPPD. Ponto. Não tem o nome do relator, não. Não, eu concordo, só que isso aí... Não é questão de concordo, eu te informando. Vai ficar no colo do presidente da CPPD, né? Mas já fica. Porque então, assim, ó, o que volta... Não, olha só, vai voltar para o docente, isso é outra coisa que eu queria conversar, né? O que vai voltar para o decente? Vai voltar só dizendo sim ou não, mas tem que voltar o relato dado pelo cara, pelo membro, né, da CPPD, né? E aí, na verdade, você vai anexar esse relato no processo, talvez, mas você não envia o processo aí para o relator, né? Isso vai ficar meio perdido, porque isso aí vai ficar dentro dos documentos, não vai ficar nessa lista aí de fluxo do documento. Não tem esse passo que é de encaminhar para um relator providenciar esse relato e seguir depois, não. É isso que eu estou tentando te dizer, Sandro. Este é o SIG-RH que a gente já usa. Sim, não está alterado. Ou seja, nunca tem o nome do relator. Então, você está dizendo, vai ficar. Não vai ficar, já é.
Eu entendo, não entendi, não. É que eu estou comunicando que talvez fosse importante, né? Talvez se desse, né? Ó, quando entra na CPPD, vai para o relator devolve. Exato, mas isso é trâmite interno da CPPD. Não, É pois é, por isso que eu estou dizendo. E aí sumiu resolve. esse trâmite, não vai ficar registrado. Não é que sumiu, cara. É assim mesmo, já é assim. Não, tranquilo. Não, Tá, não, eu entendi assim mesmo, né? Agora, outra coisa, volta para o docente. Então, o que o docente faz daí? Ele começa tudo de novo, né? Porque aqui volta para a comissão, porque foi a comissão que assinou, ela que fez alguma coisa estranha no processo, né? Ela que tem que ser responsabilizada, né? No caso, se for necessário, pode voltar para a diligência do docente. Não Pode dá voltar. para devolver para o departamento, porque é onde volta o processo, é onde ele nasceu, né? Mas primeiro passa pelo docente, o docente até recebe o e-mail avisando que o processo voltou para a diligência, e o chefe, aí passa pelo chefe de volta, ele faz o fluxo inicial. Vamos voltar aqui, então, esse processo para a diligência do docente, certo? Certo. Vamos lá, encaminhar o processo. A gente vai consultar aqui para ver qual é a situação dele, para a gente sempre acompanhar aqui. Retornado para a diligência. Então, é agora o docente que vai dar o encaminhamento como se fosse do princípio. Alguma observação lá, que ele tenha que fazer algum ajuste, alguma correção, e ele vai providenciar isso. No caso, ele acessa aqui através de acompanhar meus processos, aí a situação vai ter retornado para a diligência, e ele faz as alterações, né? Aqui é o mesmo relatório que a gente criou, mas aí, de repente, ele pode cadastrar uma justificativa. Deixa eu ver aqui, tem uma situação. Isso é que é novidade para nós, isso é que é novidade. Que eu acho bem-vindo até. O docente, em primeira mão, saber o que aconteceu com o Sim, processo dele. pois é, aconteceu isso, aconteceu aquilo, foi rejeitado por isso, por aquilo, né? Quando o processo é indeferido, quando o processo retorna para a diligência, quando o processo é concluído, ele recebe um e-mail informando ele e o chefe da unidade. Agora, ele não recebe quem são os membros da comissão, em que passo está, ele não sabe. Só quando volta para ele ou quando é finalizado, aí ele, né, quando o processo é concluído de alguma forma, ou por concluído mesmo, ou indeferido, ou não favorável, ele recebe uma notificação por e-mail. Então, ele, de repente, fez aqui as alterações e devolve para avaliação pelo chefe. É como se iniciasse o processo de novo. Aí o chefe vai lá e... É isso que vai começar a acontecer, né? Aí, na validação, que é o mesmo caso de uso lá de primeira mão que a gente viu, né, o segundo passo, né, e ele verifica lá as situações que, de repente, teve alteração, que foi ajustado, e encaminha para avaliação, ou retorna de novo para a diligência. Aí volta para o docente de novo. Tem umas situações, eu acho, assim, bem flexíveis, né? De repente, quando, né, se pode ainda tomar alguma atitude em relação ao processo, aí ele tramita entre os personagens aqui, né? Do fluxo de progressão. Então, o processo agora voltou. Ele volta para a comissão de avaliação, de novo, né? Ele saiu da CPPD para a diligência do docente, mas quando ele foi encaminhado de novo pela chefia, ele volta para a comissão de avaliação, fazer novamente. Então, o presidente da comissão de avaliação... Boa tarde a todos. Boa tarde. Ana Paula. Oi. O professor Washington. Oi, professor. Boa tarde. Boa tarde.
Pelo que eu vejo aí nesse sistema, lá na UFRN, o processo segue de uma forma, eu não sei se seria o termo mais correto, né? Menos burocrático, seria isso? Eu não conheço de vocês para poder, assim, dar uma opinião. Mas, por se fazer no sistema, sempre eu acho que se torna menos burocrático. Pelo menos todas as operações que eu conheço do SIG-RH e também conheço o processo da área de negócio dentro das instituições, eu sempre tenho essa mesma percepção, que o sistema deixa os processos menos burocráticos, né, menos trabalhosos também, no sentido de também da papelada que gera, né? Justo. Então, tudo isso diminui muito. Eu também, Washington, só me metendo aí na sua pergunta, na conversa, eu tenho a impressão de que só da gente não ver tanto papel já nos parece menos burocrático. Eu não vejo menos burocracia, não. Ele vai e volta, vai depender de estar tudo correto ou não. Mas eu vejo mais agilidade. Não é que ele fica menos burocrático, ele fica mais ágil. Mas uma questão que eu vejo é que, para os nossos, né, procedimentos aqui, a gente, ou o sistema se adapta à nossa realidade, né, ele é formulado para... Ou então a forma com que a CPPD avalia, né, ela vai ter que ser modificada, né, para atender ao sistema, ou chegar num denominador comum, né. É assim, uma questão de avaliar, né, o que seria mais fácil para a instituição se adaptar ao sistema ou, de repente, adaptar o sistema à realidade de vocês. Aí eu acho que seria... Mas, assim, eu não vejo que o sistema reduza as informações que vocês vão ter em mãos, né, agilidade, pelo contrário, até... auditoria no momento que vocês quiserem aqui, onde esse processo está, por quem passou, quando passou, né, tudo isso assim, clicar aqui no teclado. Né, novamente, eu vou me meter outra vez. Washington, é a mesma coisa que eu estava lembrando para o Sandro, isso aí que está aberto neste momento na nossa frente é o SIG-RH, que é exatamente igual ao que o Marcelo utiliza. Então, não é aí, as nossas novidades, a gente tem que prestar muita atenção no que está acontecendo no SIGA. Porque isso aí é porque a gente não sabe, a gente não mexe nisso. O SIGA que vai ser a grande novidade, realmente, professor. Quem mexe é o Marcelo, então a gente, entendeu? Isso aqui tudo já existe. Só que a gente não sabe, a gente não vê. Já faz tempo que está implantado esse módulo, vocês já utilizam vários módulos do SIG-RH, mas esse do módulo de comissões já faz um tempo que está implantado, mas que como depende de informações do SIGA, né, aí, assim, como é que eu vou gerenciar as comissões pelo sistema se eu não tenho dados do SIGA? Não faz sentido, não dá nem para iniciar o processo de pontuação, né, porque os dados do SIGA é que vai gerar informações para que vocês possam depois, vamos dizer, o gerenciamento das comissões é um detalhe. Essa parte de trâmite, de encaminhamentos, de cadastro de parecer, de futuras auditorias, né, que eu vejo assim, como o gerenciamento das comissões. Porque o processo mesmo, a informação mais importante vai vir do SIGA, que vocês estão, né, iniciando o processo de migração para a base de dados, para começar a também a implantar, né, alguns módulos do SIGA. E aí vocês vão ter informações bem, assim, teve esse relatório aqui, que é o RID, né, essas informações já, olha, desde o curso, desde
turmas que foram criadas, que o docente lecionou, dos projetos, né, das coorientações, orientações, tudo isso, olha, desde o início do ano, né, durante o ano, vocês ficam alimentando isso sem nem perceber, né, e o CIGA gerencia tudo. Então, as informações de progressão vão ser alimentadas, mas, assim, a partir do gerenciamento da graduação, do estricto, do lato, que já vai ser uma grande mudança aí interna também, né? Então, assim, já vai vir esses dados prontos, mas foram dados originados para outro objetivo maior, né? E que vocês vão aproveitar essas informações. Praticamente já vai estar tudo pronto. Eu vejo dessa forma, né? Eu não sei se vocês conseguem visualizar ainda, porque como os módulos ainda não foram, né? Não estão em uso ainda. Então, mas se a gente analisar esse relatório aqui, né? Aí a gente vai entender como é que essas informações apareceram aqui, né? Através dos dados que foram gerados do gerenciamento desses módulos, né? Desde do cadastro das turmas, dos cursos, né? As matrículas em orientação, tudo isso. Então, praticamente, essa informação já vai vir mastigada para a progressão do docente. A sensação é de que, como disse o Sandro, vai ficar tudo muito mais fácil para nós, né? O Bira levantou a mão, abaixou a mão, desistiu. Ai, desculpa, eu não vi, que eu estou compartilhando a minha tela, e eu não vi, mas pode interromper, fica à vontade. Não, eu só ia comentar, pessoal, que o módulo de comissão no SIG-RH, né, ele já está em produção, ele já está funcionando. Os trâmites ali, é mais ou menos o que a Ana Paula falou, os trâmites ali dentro assim, são bem simples e bem flexíveis, e o sistema dá a possibilidade de uma auditoria completa, né, de uma transparência grande para os interessados, né, para o docente, para quem está sendo avaliado, para o presidente da comissão que pode querer saber onde que está o processo, etc. Então, dá essa transparência grande. Mas que o interessante é a integração com o SIGA, assim, é só reforçando o que a Ana Paula falou, porque assim, aquela pontuação toda que a comissão hoje tem trabalho de fazer manualmente, aquilo vai ser computado à medida do ano, né? À medida que o SIGA for sendo usado, isso vai sendo produzido, né? Você não vai ter mais esse trabalho. Então, era só para reforçar, e aí, a hora que a Ana Paula explicou isso, eu abaixei a mão, porque chover no molhado, né? É repetir, é reforçar. Ah, mas é bom você falar também, porque aí reforça no sentido de que você também faz parte da instituição, né? Então, talvez explique melhor. Mas é por aí mesmo. Sim, ó, só para mostrar aqui, ó, uma informação importante que eu tinha falado, né? A comissão sabe que um e-mail foi enviado para o discente e para o chefe da unidade, né? Porque ele foi retornado para a diligência, e aí o sistema notificou através de um e-mail, né? Que aí eles já ficam atentos da situação do processo, né? E aí já toma as providências. E o sistema notifica aqui no histórico das solicitações que foi enviado um e-mail nessa situação aqui, na data, no horário. Eu acho muito legal, muito importante essa informação assim, direta, né? Porque tem situações que às vezes a gente tem que fazer auditoria no banco e tudo, e nesse processo aí de progressão do docente, é muito importante que a gente tenha fácil acesso o que está acontecendo com esse processo, né? Quais foram as situações que ocorreram, com quem está, qual a situação atual,
né? E qual a demora e desde quando esse processo está aí em andamento, né? Então, são informações. Isso aí a gente já Eu tenho. consegue, né? Acompanhar no Também vocês têm. RH, né? Quando a gente solicita a progressão, a gente recebe as mensagens lá do sistema que houve uma movimentação do processo, né? Em relação, Ótimo. mas a gente não sabe o que está, vamos dizer, acontecendo, se ele foi analisado ainda, né, na CPPD, né, e os passos, né, seguintes. Então, eu voltei, né, aqui do chefe, agora ele está aguardando a comissão de avaliação, eu fiz o parecer de novo, dessa mudança que ocorreu no processo, né, e aí eu vou encaminhar esse processo, deixa eu acessar com o presidente mesmo, e eu vou encaminhar esse processo para a comissão CPPD. Não, só o presidente que tem acesso a essa comissão. Eu desmarco, né, que está pendente de encaminhamento, porque ele vai trazer até o que está aguardando a autenticação, e eu vou encaminhar mesmo assim. Então, sempre o processo assim, é bem parecido, né? Independente da comissão. Só para eu entender, o procedimento é sempre muito parecido, independente da comissão. Porque no caso eu posso analisar, né? Eu analiso, isso é obrigatório, mas a autenticação e a assinatura não é obrigatória por todos os membros, e eu já posso encaminhar direto ou devolver para a diligência do docente. Então, independente da CPPD ou da avaliação, podem ocorrer essas situações. E eu acho que, nesse momento, o termo que seria melhor seria o encaminhamento é sempre igual. É melhor, verdade. Certo. Pronto, é sempre igual. Aí, está na CPPD agora, né? Veio da avaliação do centro, encaminhei para a comissão da CPPD. Tenho que fazer de novo o parecer. Eu não tenho, na verdade, como pular isso, né? Eu não sei se na prática ocorre assim. Se caso volta para o chefe, aí já pode passar, de repente, para a CPPD. Aqui eu não tenho essa opção. Eu tenho que cadastrar o parecer da avaliação, cadastrar o parecer do centro e encaminhar direto, aí eu já tenho essa opção. A avaliação pela CPPD foi ok. Agora, o processo ficou aguardando a publicação da portaria. Nesse passo, não é mais a comissão, nenhuma dos membros da comissão é responsável, e sim o departamento de pessoal. Que aí, nesse módulo aqui, administração de pessoal, eu tenho aqui a aba consultas, relatórios, e o sistema notifica que processos aguardando publicação da portaria. Está aqui o processo que eu acabei de enviar. No caso, eu tenho a opção de devolver para a diligência da CPPD, ou eu posso publicar o boletim direto. Se eu publicar o boletim, eu vou dar encaminhamento já para a finalização do processo. Espera aí, Ana Paula, agora uma dúvida aqui. Quando é a CPPD que baixa em diligência, no nosso caso aqui, tem que voltar para a CPPD. Volta para a CPPD. Se eu devolver, vamos devolver aqui no caso. Vou devolver aqui aguardando a análise da CPPD. Pois é, porque é a CPPD que pede a portaria.
vou devolver para análise da CPPD, aí eu entro como o presidente da comissão e faço a análise. Só uma dúvida aqui, Cláudia, e aí eu acho que, né, no caso da nossa instituição, se não me engano, quem pede a portaria, né, de progressão, eu acho que é o outro setor, não é o SESED? Não, mas é que só depois da gente aprovar, né, Washington? Então, depois que a gente aprova, aí vai para outra instância, que é o SESED, e aí o SESED manda para publicar a portaria. Que é o que a Ana tá chamando de departamento pessoal. Caiu na diligência, na CPPD. A gente devolve para o departamento. Isso. O departamento devolve para a gente. A gente faz um novo relato em cima das alterações. E aí a gente despacha, encaminha o processo para... Só que é porque eu tô pensando aqui, Washington, nas coisas que eu assino lá, que é encaminhamento ao SEDED para publicação de portaria. Entendeu? Então, ele já põe no subject. Por isso que eu falo, a gente já encaminha dizendo, olha, pode fazer a portaria porque está aprovado. Entendeu? São eles que pedem mesmo, mas é a gente que já diz que pode pedir. É bobagem, é só porque é o que está escrito no assunto. Ok. Pronto. Eu já cadastrei o parecer, né, depois que foi devolvido pelo RH, e estou encaminhando de volta para o RH. Aí eu vou aqui, volto para o setor para o módulo administração de pessoal, ele volta para processo aguardando portaria de novo. Aí, se tiver ok, já cadastro a portaria. Informa aqui os dados da portaria, eles geram a portaria lá no CIPAC, com essa descrição aqui, com esse texto. Certo? Se for necessário, a gente pode alterar esse texto. Posso anexar um documento ou já posso autorizar e publicar. Tá. Quando eu autorizo para publicação, eu posso já confirmar a publicação desse boletim. Primeiro, eu cadastrei a portaria, depois eu vou publicar o boletim lá no módulo do CIPAC. E aí eu informo os dados dessa publicação. Ana Paula, e aí, essa publicação, né, no caso, seria o chefe do setor de pessoal, quem que seria o responsável pela publicação dessa portaria? O chefe pelo departamento de pessoal, é aquela pessoa que depois vai até cadastrar as informações da progressão no sistema do CIAP. Eu não sei se a Tânia, que é a responsável, eu sempre tenho muito contato com ela, mas eu não sei se ela é responsável pelas informações do CIAP, de atualizações dos dados funcionais e pessoais dos servidores. Tá. Porque normalmente a portaria publicada, se eu não me engano, né, vem o nome do reitor, né? No caso, seria o pró-reitor, talvez, de gestão de recursos humanos. Porque esse módulo aqui, ele dá acesso a todos os módulos que já estão implantados na instituição. Isso é automático. Então, é uma pessoa de um nível maior dentro da gestão de RH dentro da instituição. No setor, a pessoa de responsabilidade maior na gestão de pessoas, da gestão de pessoas. Então, aí ela tem acesso tanto à publicação da portaria, que isso vai ocorrer lá no CIPAC, né, informando os dados da portaria e da publicação, eu cadastro a progressão, que aí vai gerar um histórico, mas nesse momento eu posso devolver para a diligência ainda. E aí ele vai para a diligência da avaliação.
Se não, eu já posso cadastrar aqui a portaria, os dados da progressão. E para o cadastro da progressão, tem uma tela no módulo de cadastro, né, que eu posso gerar um histórico das progressões dos servidores da instituição. Então, essa mesma tela aqui do cadastro da progressão, onde eu informo qual o tipo da progressão, os dados, né, dessa portaria que foi gerada naquela opção anterior. Deixa eu ver aqui no caso desse docente. Então, ele já informa aqui que ele vai da D associado para 2.3, né, e eu cadastro a progressão. Foi gerada, aí a próxima tela seria de informar quando a data de cadastro dessa informação lá no sistema do SIAP. Né, porque eu posso ter feito todo o fluxo aqui no SIG-RH, já ter atualizado o histórico de progressão, já ter atualizado a classe funcional do servidor, mas e aí, essa informação foi alimentada lá no SIAP, foi atualizada no SIAP, né? Então eu informo aqui a data que eu fiz a atualização do cadastro do servidor com essa nova informação, a nova classe, cadastrei. Aí o último passo seria informar os dados financeiros, né? Mas isso já é outro setor, não é? É o RH. É o RH, a partir da geração da portaria e da publicação já é lá no RH. Então, isso a gente está aprendendo só para nosso conhecimento pessoal, nosso prazer e deleite. Tá para vocês conhecerem como é que funciona até o final, né? Então, aqui são acertos financeiros que eu posso dizer, o servidor progrediu, é uma observação, na verdade, na classe, né, e anexar documentos referentes a essas informações. Pronto. Quando eu atualizei o processo, eu posso consultar ele aqui. E o processo foi concluído. Informei todos os dados aqui no próprio sistema e também atualizei os dados no cadastro do SIAP, finalizei o processo. No caso, não posso mais fazer nenhuma alteração, não posso encaminhar para nenhuma, tanto aqui, o sistema não habilita mais nenhuma opção para esse processo. Certo? Mas as comissões aqui continuam, né? No caso, a comissão CPPD, a comissão de avaliação, elas permanecem aqui, eu posso até utilizar as mesmas comissões. No caso da avaliação do centro, se for um docente da mesma unidade, eu posso utilizar a mesma comissão, né? E no caso da CPPD também. Já na comissão especial, não. Por quê? Porque eu cadastro uma específica para aquele docente, né? Eu posso inserir até mais de um docente na comissão especial, porém, quando eu publico a portaria, essa comissão finaliza. Só se ainda permanecer, vamos dizer, se ela tiver mais de um docente, né, e sendo avaliado por essa comissão, e ainda tiver um processo dele em andamento, aí ele não encerra, só quando finaliza todos os processos que estão sendo avaliados pela comissão especial. Eu fiz uma massa aqui também para fazer o fluxo da comissão especial. Vocês têm interesse também que eu faça, ou o que vocês acham? Como é que está o tempo de vocês, a disponibilidade? Olha, eu deixo os colegas se manifestarem, peço que se manifestem, mas me manifesto particularmente, pessoalmente, eu acho que não é necessário para nós. No caso, o que se insere é um fluxo a mais, né, que o sistema já encaminha direto, que está pendente de um despacho para a criação
da comissão especial e emite esse despacho, e a comissão é criada da mesma forma que a gente criou as demais. A diferença é que você tem que inserir os docentes que vão ser avaliados por essa comissão, né? E o resto do fluxo é bem semelhante também. Aí fiquem à vontade, a gente pode fazer também. Oi. Paula, essa comissão especial qual seria a finalidade dela? A finalidade dela é nos casos em que o docente é da classe D associado. Ah, tá. Obrigatoriamente tem que passar também pela comissão especial, além da comissão de avaliação do centro e a CPPD. Tá, Quando é um docente... Aqui na UFSJ é a comissão externa, né, que é indicada, né, para avaliar essa é só o nome que é diferente, né? Mas é assim, com esse mesmo objetivo, né? Nessa mesma situação Sim. quando o docente é da classe D associado. E aí vai para titular. Isso. Então, é só nessa situação, né, que é específica, bem específica mesmo. As demais classes funcionais são dessa mesma forma que a gente apresentou agora. Só existe essa exceção. Que é a exceção aqui também. Então deve ser realmente um padrão, né, por causa da legislação. Uhum. Mas aí vocês fiquem à vontade, eu tenho uma massa aqui, a gente pode fazer o mesmo passo a passo que a gente fez agora há pouco. Colegas, o que vocês acham? Uai, eu não vejo necessidade, não, no caso da comissão especial. Eu também não, Érica. Eu também acho que não precisa, não. Outro detalhe também seria os processos indeferidos, que é quando as comissões dão um parecer não favorável, né, e aí aí ele é encerrado como processo indeferido. Outra situação também é quando o processo na CPPD, ele fica com a situação não favorável, e aí o docente pode cadastrar uma solicitação de reconsideração. Ele ainda, né, quando o processo está com a situação não favorável pela CPPD, é informado através de um e-mail, né, que o parecer foi não favorável, porém, o docente pode acessar o caso de uso, o mesmo caso de uso lá que a gente demonstrou, e solicitar, ele habilita uma seta para um ícone, que é uma setinha verde, onde o docente pode solicitar a reconsideração, e aí volta de novo para a CPPD, para a avaliação do centro, e depois para a CPPD. São situações também que eu não sei se na prática ocorrem assim, de repente um parecer não favorável de uma da comissão CPPD. Quando é das duas comissões, o sistema já dá como processo indeferido. Se caso o processo passou em algum momento por uma diligência do docente, ele também é processo indeferido, ele não tem como solicitar reconsideração. Mas se só na comissão CPPD foi não favorável, o docente ainda tem a opção de pedir essa reconsideração. Eu não sei qual foi o parecer, o Sandro teve que sair para o compromisso dele. Eu não sei qual foi o parecer que ele colocou, mas poderia ter sido indeferimento. Eu realmente não sei, a gente vai ler isso na próxima reunião. Mas nós tivemos agora, recentissimamente, o caso de um docente cujo cônjuge estava na comissão de avaliação. Eita, que Isso coincidência. seria um caso de indeferimento. Mas aí que está, eu não sei se ele simplesmente pediu a anulação e a recriação de uma nova comissão, ou se ele indeferiu direto. Realmente vai ser lido na quarta-feira que vem.
Mas seria um caso de que esse não é diligência, né? Tem que trocar a comissão mesmo. Teria que trocar, que não é caso, no caso não é o processo que não está apto, né, para progressão, é a comissão que não está apta. É a comissão que não está apta para julgar, para avaliar. E eticamente tem lei para proibir esse tipo de coisa, né? Coincidentemente, ontem, eu acho que foi ontem ou hoje pela manhã, chegou e-mail, né, lá do Ministério da Economia alertando, né, sobre essa questão de conflito de interesses, né? Do Ministério da Economia? Bom, eu não vou fazer comentários. Bom, enfim, eu não tenho conta nas Ilhas Caimã, então... Bom, enfim, gente, então nenhuma pergunta mais, caros colegas da CPPD, da UFSJ. Fique à vontade, viu, pessoal? Se quiser também abrir, depois, pensando sobre o que a gente conversou agora e passar algumas questões para a Sara, a gente pode também retornar depois, né? De qualquer forma, aquela solicitação para análise da retirada da portaria, né? A obrigatoriedade, no caso da portaria, a gente vai analisar e já responder para vocês. Não vamos fazer nenhuma alteração no sistema, é só para analisar a possibilidade de retirar essa regra. Certo. Aquilo, desculpa, porque realmente agora eu me esqueci. Aquilo está no SIG-RH ou no SIGA? É no SIG-RH. Então, já há alguma forma que é feita aqui para alterar essa coisa de portaria para nomeação, alguma coisa assim. Certeza, porque se o SIG-RH é o mesmo... É o mesmo. Vocês utilizam já ele para vários processos aí. Algum caminho feito para não ser portaria. Mas eu acho bom você dar uma olhada lá também. No caso, se não for portaria, tem outro documento, ou ele realmente, às vezes, não tem nenhum documento, assim, para nomeação dessa comissão? Não, tem um documento que chama nomeação. O nome do documento é nomeação. Eu acho que a gente já deve usar isto como a portaria. Mas como não é o trâmite que nós fazemos a análise do processo. Eu sei. A gente não faz essa parte do encaminhamento dele. Realmente não, a comissão, ela já, quando chega na comissão, já tem resolvido essa parte, né? Exatamente. Do cadastro, das informações da comissão, tudo já passou. Não passa. Já vem pronto. Aí, no caso, a gente, de qualquer forma, eu vou pedir essa análise, mas aí vocês depois avaliam se essa questão desse documento nomeação, a portaria poderia substituir esse documento, de repente. Ou vice-versa. Ou vice-versa também, Bom. É uma boa opção, né? Bom, gente, então nenhuma questão mais, não? Jefferson, você quer falar alguma coisa, Jefferson? Só despedir de todos. Eu tenho uma outra reunião agora, 3h30. Então, Sara, se tiver mais alguma questão que precisar me passar, após o término, você me passa, ok? Tá, eu te falo. Obrigada, viu, Bira? Ok, muito obrigado, gente. Obrigado pela apresentação, Ana Paula. De nada, estamos sempre disponíveis. Até mais. Muito obrigada. Tchau, Birajara. Bom, então eu também só tenho que agradecer, como atual presidente da CPPD, Ana Paula, muito obrigada pela sua presença. De nada. Muito obrigada, Jefferson. Sara, e qualquer coisa nós vamos ficar no seu pé. Ótimo. Isso mesmo. Jefferson, você quer fazer alguma observação? Não, Ana, tá tranquilo, né? Você já domina tranquilo já o fluxo lá no cigarro. Acho que só reforçar, né? Que é o que geralmente o Daniel ele reforça, né? Que, por exemplo, quando vocês perceberem que algo de fato não vai ser possível se adaptar, então realmente vocês repassam, né, essa solicitação para o NTINF, e aí eles repassam para a gente analisar as possibilidades de adaptação ou não do sistema, dentro do que vocês precisarem no futuro.
Tá certo, Mas muito tá obrigada. E de nada, eu que agradeço aí a atenção de vocês e estamos sempre disponíveis para tirar as dúvidas, para fazer a apresentação, o que vocês precisarem. Tá, joia. Uma coisa que seria talvez bom, como a gente tem acesso a essa gravação? Se a gente tiver dúvida, olhar nela mesmo. A Sara, que gravou, né, Sara? Foi você que está na sua conta? Isso, eu que gravei e a gente tem uma página no YouTube do Vai com NTI. esse. Não, é o SEDES, né? Se não me engano, SEDES.